Graças a Deus. Eu quero ler um texto, queridos, que é um pouco extenso. Nós vamos fazer uma leitura longa. Se de repente você teve alguma dificuldade para ler a Bíblia nessa semana, você vai ler agora, então, um pouquinho. Tá? Abra lá em Josué, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Josué 3, 1 até o 17. Eu vou ler na versão NAA. E o texto vai dizer assim: Josué, se levantando de madrugada, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes de passarem o Jordão. Aos 23 dias os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, ao fim de 3 dias. Quando vocês virem que os sacerdotes levitas, falando para o povo, estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar onde que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas extraordinárias no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. O Senhor diz através de Josué: levantem a arca para os sacerdotes e passem à frente do povo. Se você puder, marque esse texto aí, queridos. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo, os sacerdotes, aqueles que eram líderes do povo, junto com Josué. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer vocês aos olhos de todo o Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes, dos líderes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo, iam à frente do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras durante todo o tempo de colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr extraordinariamente. Levantaram-se um montão, numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas, secaram, pararam. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes. Os líderes pararam firmes no meio do Jordão.
E todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando aquele grande rio conhecido como Jordão. Aleluia! Amém, meus irmãos? Amém. Que leitura abençoada. Eu quero caminhar um pouquinho em cima desse texto. Vamos orar. Mais uma vez abrir o nosso coração. Pedir que o Espírito Santo abra o nosso entendimento espiritual, para que você receba nessa manhã a palavra de Deus. Pai querido, nós não conseguimos nos autossustentar, Pai, como novos homens nascidos e novas mulheres nascidas de novo. É impossível o sustento sem a Tua palavra. Que bom que nessa manhã, homens e mulheres entenderam que o alimento é necessário para tantas coisas, e uma delas é para nos manter firmes, alertas, de pé, até a hora que o Senhor voltar. O Senhor fala conosco através da Tua palavra. Eu olho para Satanás e seus demônios, que tentam paralisar a chegada da Tua palavra, distraído as mentes e os corações. Eu oro em nome de Jesus, para que toda distração seja quebrada agora, e que os ouvidos espirituais e o coração espiritual dessa igreja que está aqui nesse dia, nessa manhã linda, possa se abrir para receber integralmente aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Os irmãos conseguiram acompanhar a leitura? Uma leitura extensa. Irmãos, a travessia do Rio Jordão representa uma espécie de travessia de uma estação para outra do povo de Israel. E o tema, título do que eu quero falar nessa manhã é uma nova estação. O Rio Jordão representa esse lugar onde o povo está chegando de um momento com Deus, e o povo vai atravessar para um outro momento, de uma estação para outra estação, de um ciclo do povo hebreu, do povo de Israel, para um outro ciclo. De um momento na história do povo hebreu para outro momento, queridos. De uma fase do propósito de Deus com o seu povo para outra fase. Vocês conseguem visualizar isso comigo, queridos? Eles estão saindo do deserto, estão indo para onde? O que está acontecendo aqui? Eles estão saindo do período do deserto, da fase do deserto, dos 40 anos de deserto, e vão atravessar o Jordão para onde? Terra prometida. Estão saindo de uma estação para outra estação. Eu quero que você grave isso no teu coração, porque eu creio em nome de Jesus que Deus está levando pessoas, homens e mulheres dessa igreja, para uma nova estação, e por isso Ele deu essa palavra. E que bom que você está aqui, porque você vai entender isso em nome de Jesus. Você talvez é o momento que você vai entender que Deus está te tirando da fase do deserto para te colocar na terra prometida. Eu quero falar um pouquinho de como foi essa fase, essa estação do deserto para esse povo. E lá no texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, apresenta para nós o extrato do propósito que Deus tinha com o seu povo no deserto.
Sabe quando você tira um extrato do banco, ali tem todas as informações da tua conta, o que está acontecendo, o que você precisa fazer, e etc e tal. Esse texto, Deuteronômio, que volta um pouquinho para trás, no livro de Josué, o que acontece, queridos? É o extrato do propósito que Deus tinha com o povo hebreu no deserto. Havia um propósito, na estação do deserto havia um propósito, e aqui está explícito nesse texto. Eu vou ler para você, para que a gente possa entender, talvez, em que momento nós estamos e o que Deus está fazendo, transportando a mim e a você, e eu creio, para uma nova estação. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que está aqui, e que bom que você está aqui, porque essa palavra não é de homem, irmão. Se você está aqui, é porque você precisa ouvir essa palavra. Ela não é de homem. Essa palavra é do Senhor para essa igreja. Queridos, Deus tem palavra para a igreja local dele. E o texto vai dizer assim, um extrato qual foi o propósito de Deus. E o Chico antecipou um pouco disso quando leu o texto de Mateus. O texto diz assim: lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto. Lembrem-se, não esqueçam, isso não pode sair da mente de vocês, mesmo quando vocês estiverem na outra estação. Lembre-se, quando Deus os guiou pelo deserto, nesses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeciam ou não os seus mandamentos. Deus prova o coração do homem. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome, sede. Em seguida, ele os sustentou com o maná, um alimento que nem vocês, nem os seus antepassados, para quem Deus tinha prometido a terra, conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! O deserto, a estação do deserto tinha um propósito específico, e tem propósito específico até hoje na minha vida e na tua vida, queridos. Precisamos entender isso. Primeiro, nesse texto específico, mostrar para o povo hebreu que aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, Ele cumpre na vida dos seus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a promessa, de toda a palavra que sai da boca do Eterno, que sai da boca do Deus Todo-Poderoso, pelo quanto me irmão. E o deserto é para nos colocar nessa posição de entender que nós dependemos de Deus, e que Ele é soberano, e que Ele supre toda a necessidade do ser humano. Para de buscar pão em outro lugar, para de comer esses pão que você come, que Ele come, e não para de ter fome. Tem uma promessa sobre a tua vida. Tem um propósito eterno, poderoso, maravilhoso, vivo sobre a tua vida, tua história, o teu destino. Meus irmãos, nós somos o povo da cruz, nós somos a igreja de Jesus, e eu posso olhar para você, olhar para mim e dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Creia nisso, querido. E talvez você está passando um deserto, um momento assim, para que você seja ensinado, não pelo pastor dessa igreja, mas pelo Deus Todo-Poderoso, e que, se for necessário, Ele vai fazer maná para você, para ensinar você que Ele te sustenta de todas as maneiras possíveis, para fazer de você filho dele. Amém, queridos?
Mas agora eles estão transicionando para uma nova estação, como nós vimos aqui, uma nova fase do propósito de Deus com o seu povo. Eles estão transicionando, eles vão para a terra prometida. Mas antes de eles pisarem nas terras que o Senhor havia prometido, tem o que diante deles? Escute aqui, tem o que, querido, diante deles? Antes de atravessar para a terra prometida, o que tem diante desse povo? Dessa multidão que tem? O Jordão. O Jordão é um riozinho, queridos. Quem conhece um pouquinho de história aqui, é um riozinho? É um riozinho? É um rio com dimensões imensas. Está diante daquele povo o rio Jordão. Está diante daquele povo o Jordão, como estava diante do povo o Mar Vermelho, quando o exército do Egito vinha atrás com tudo. Deus falou: Moisés, toca o mar aí. Agora está diante do povo. O povo vai transicionar de uma fase para outra, mas está diante do povo e o Jordão. E assim, querido, como o povo passou com Moisés em terra seca, assim Deus também fez o seu povo passar em terra seca pelo grande rio Jordão. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Porque a nova estação para o povo de Israel estava do outro lado do Jordão. Porque o propósito que Deus tinha com aquele povo estava do outro lado do Rio Jordão. A nova fase na vida do povo de Israel, do povo hebreu, estava do outro lado do Rio Jordão. E quem pode contra o nosso Deus quando Ele está no seu propósito? Será que um rio com grandes dimensões pode parar o propósito de Deus? Pode parar a palavra de Deus? Aquilo que Deus fala, meus irmãos? Absolutamente nada pode segurar. Esse Deus que nós servimos é assim. O propósito, a nova estação estava do outro lado do Jordão, e agora o povo para ali. E Deus faz algo extraordinário novamente para que o seu povo pudesse atravessar aquele rio com dimensões gigantes, grandes. E Josué, lá no 3, no 15 até o 17, ele fala um pouquinho disso. Eu quero ler de novo. E quando você está com ele aberto, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo de colheita, ou seja, o rio estava bem cheio. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão, ou seja, do lado direito as águas que vinham com força pararam, numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas, ou seja, outras traduções vão dizer, secou. Por quê? Porque a prioridade era a palavra que Deus tinha lançado para o seu povo. Para tudo, se for necessário, para o tempo, se for necessário, para, porque o meu povo, para o qual eu lancei uma palavra, vai passar aqui. Para Satanás, para os demônios, porque o meu povo, que eu lancei uma palavra, vai passar por aqui, e o meu povo vai passar em terra seca. E isso é maravilhoso, porque eu sirvo esse mesmo Deus que fez o povo de Israel passar naquele lugar. Você serve esse mesmo Deus. Nós acabamos de cantar para esse mesmo Deus.
Para a glória dele. Esse Deus não mudou absolutamente nada, é o mesmo. Querido, é o mesmo. Entenda isso no teu coração, por favor. Enche o teu coração de esperança com a verdade da palavra, nem só do bom e do homem, mas da palavra que Deus está lançando para você nessa manhã. Aleluia! E eu quero destacar pelo menos duas coisas rapidamente aqui, nessa travessia que a gente não pode passar por cima. Tem duas coisas que nós precisamos destacar, queridos, nessa travessia. Primeira coisa, toda mudança de estação, de ciclo que Deus vai fazer. Toda mudança de estação, de ciclo, Deus muda com algo extraordinário. Deus vai marcar a mudança de estação com um feito extraordinário dele. E aqui nós temos um exemplo: o povo passa em terra seca, Deus faz algo extraordinário para dizer para mim e para você: eu estou mudando a estação na tua vida, e quem está mudando sou eu, não é você, não é o teu patrão, não é a sua mãe, não é o meu pai, sou eu que estou mudando. É esse mundo de estação, para assinar embaixo e dizer: sou eu, é o Senhor que está aqui e está fazendo. Toda mudança, escute isso, Deus vai mudar, e eu vou te provar isso com alguns momentos na história. Gênesis vai dizer que a terra era o que? Sem forma e vazia, sim ou não, queridos? E a Bíblia diz que ao som da voz de Deus, do Deus Todo-Poderoso, aquilo que era sem forma e vazio se transformou nessa coisa linda que nós habitamos, com muitas formas e muitas cores, cheio de animais, cheio de frutas, cheio de coisas, e colocou a mim e a você. Ele faz algo extraordinário quando ele transforma o ciclo, a fase, a estação de uma terra que era sem nada, numa terra linda, habitável para mim e para você. É assim. Quando Deus decide resetar a humanidade por causa da maldade das pessoas, porque a maldade das pessoas havia se multiplicado, e todo desígnio no coração humano era continuamente mal. Ele decide mandar um dilúvio que iria cobrir todos os picos mais altos dessa terra, queridos. E o dilúvio é uma história contada por milhares de anos. Deus faz algo extraordinário e fica marcado na história. Quando ele decide resetar a humanidade, ele faz algo extraordinário, porque ele está mudando uma fase, uma estação. E você vai preparando o teu coração, porque ele vai fazer algo extraordinário para dizer para você: sou eu que estou fazendo. E eu não estou falando isso daqui para encher o teu coração de uma expectativa vazia humana, porque o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu estou lançando ela para ti, querido. E aqui nós não brincamos com esse negócio. Para cumprir as promessas que o Senhor havia feito a Abraão, que ele seria pai das multidões. Quem lembra disso? Ele faz algo extraordinário quando abre a madre da sua esposa, que era estéril e era de idade, querido. Ela tem um filho chamado Isaac. Abrir a madre daquela mulher, querido, que era estéril, é o Deus fazendo algo extraordinário, dizendo para ela: eu estou mudando a fase da tua vida, a estação da tua vida, você vai ser homem. Deus está marcando mudanças, fazendo algo extraordinário que só Ele pode fazer, ninguém pode fazer. Para tirar o povo da escravidão do Egito, Deus faz 10 extraordinárias pragas. Ou seja, meus irmãos,
toda mudança de estação, de ciclo, Deus vai fazer algo extraordinário. Vocês conseguem acreditar comigo nisso? Levanta a mão assim, em nome de Jesus. Você que crê nisso? Levanta a mão em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Segunda coisa que me chama a atenção nessa travessia, além de tantas outras, mas eu separei duas aqui. Lá no versículo 15 até o 17 diz que quando os sacerdotes, os encarregados de carregar a arca de Deus, os encarregados de andar na frente, os encarregados de apontar o caminho, aqueles que representavam a liderança junto com Josué, quando eles pisam nas águas, eles param. E eles permanecem, diz o texto, firmes no meio do Jordão, até que todo o povo passasse em terra seca. Vocês entendem isso comigo? Aqueles que representam os líderes, junto com Josué, sacerdotes. O texto está dizendo que eles vão na frente. Quando eles colocam o pé, eles que vão na frente. E eles vão e param no meio do Rio Jordão, queridos. Já imaginou isso, querido? Você parar no meio de um troço daquele, a distância, um montão de água parada. A gente não consegue imaginar isso. Meu Deus, será que aquele negócio vai vir? Meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, vem logo, vem Tiago, vem pastor, vem, Isaac, passa. Queridos, nós aprendemos com isso. Nós aprendemos com isso. Eu quero dizer para esses irmãos que caminharam conosco aqui, antes do povo passar, os líderes são chamados para passar. Antes do povo passar, os sacerdotes que lideravam o povo, que conduziam o povo, que apontavam o caminho junto com Josué, precisaram passar antes. Os sacerdotes estão na frente, crendo na promessa da nova estação. Mesmo que para isso fosse necessário atravessar o Jordão. Amém, queridos? Se almeja, que lindo trabalho é almejar a obra de Deus. Mas nós vamos na frente. E o coro tem que aguentar. Os sacerdotes foram na frente, pararam lá no meio, corajosamente, crendo na promessa da nova estação, crendo que a terra prometida estava do outro lado daquele negócio, crendo que Deus estava fazendo um milagre. Eles param ali, com a arca na mão, com o Senhor peleando na frente. Eles param e o povo passa em terra seca. Primeiro os líderes vão na frente, primeiro os sacerdotes vão na frente, depois o povo passa. Essa estrutura funciona assim até hoje. Eu preciso destacar isso nesse texto. Amém, queridos? Então, depois do deserto do Jordão, eles passam por uma nova estação, que é a terra prometida. E assim como eu li o texto de Deuteronômio, capítulo 8, eu quero ler o versículo 7 e 10, porque é o extrato dessa terra. É o extrato. Assim como eu li o extrato do propósito de Deus, e como foi a caminhada, eu quero ler o extrato agora de como é aquilo que está esperando esse povo, como é aquilo que Deus preparou para esse povo. O texto vai dizer assim: porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa,
terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais. Olha, não é mais areia, não é mais aquele sofrimento. Terra de ribeiros, de águas, de fontes e mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Escute aqui no teu coração, é isso que Deus preparou para cada um de nós. Terra de trigo e cevada, de vinhas, de figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez, e em que não lhes faltará absolutamente nada, cuja pedras são ferro, e de cujos os montes vocês extrairão cobre, oportunidades, trabalhos, recursos. Vocês comerão e ficarão satisfeitos. Meu Deus, que bênção! Chega da angústia de querer mais e mais e mais, e trabalhar mais e querer mais e mais. Vocês comerão nessa terra, nessa nova fase. Aleluia! Vocês comerão, vocês terão coisas nessa nova estação que vai deixar vocês satisfeitos, queridos. Sabe por quê? Porque é o Senhor que está te colocando, e aonde nós estamos no propósito dele, nós somos satisfeitos, irmãos. A vida se satisfaz, a vida se realiza no propósito de Deus. Nós estamos realizados. Quando nós não estamos no propósito de Deus, essa loucura secular me engana. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Eu estou tentando apagar o fogo que só o Senhor Jesus pode apagar. O anseio do coração humano caído, só Jesus pode, só Ele pode apagar, só Ele pode satisfazer. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor está nos levando para essa nova fase, onde a igreja vai entender que a satisfação está no Senhor. Para a glória de Deus. É isso que Ele está fazendo. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu estou trazendo essa palavra. Quem estava no culto semana passada, levanta a mão. Quem estava no culto semana passada? Eu encerrei o culto dizendo que o Senhor tinha uma nova estação para nós. Quem lembra disso? Eu não falei isso da boca para fora. O Senhor ficou me incomodando a semana toda com essa frase. E Ele me conduziu nessa palavra que eu estou compartilhando com vocês. Eu creio, eu não tenho nenhuma dúvida, eu estou bem em paz, que tem nova estação para essa igreja. Aleluia. Aleluia. Eu creio que o Senhor está mudando a estação desse ministério. Eu estou feliz. O tempo de escassez, de seca, de alimento, e a falta de avivamento espiritual está mudando nesse lugar aqui. Escute aqui em nome de Jesus. Eu falo isso na autoridade do nome de Jesus. Coisas que prendiam, não prendem mais. Não prendem mais. Sentimentos, opressões, coisas, não prendem mais. Nós vamos viver como ministério. Escute aqui, querido. Uma nova estação aqui. Para a glória de Deus. Eu creio que aquilo que era sem forma e vazia, agora terá forma e cores. Talvez para alguns será um dilúvio, porque não querem atravessar o rio. Querem ficar do outro lado no deserto. Eu não quero.
Mas o Jordão é o caminho para a nova fase. Eu creio que o Senhor, queridos, eu falo em nome de Jesus, está abrindo a madre dessa igreja. E nós seremos pais e mães de muitos filhos espirituais aqui nesse lugar. Porque Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua fazendo coisas extraordinárias para marcar a mudança de estação de um povo que obedece a palavra e persevera nele. Você e eu seremos pais espirituais de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Eu creio também, queridos, que pessoas vão viver uma nova estação aqui nos negócios. Onde o Senhor vai liberar projetos que estão parados. Eu creio que essa palavra vai alcançar esses ambientes da tua vida. Escute aqui, projetos parados, negócios parados. Eu creio que o Senhor vai fazer você atravessar o Jordão com essas coisas. Novas oportunidades de empregos, eu creio que o Senhor vai dar. Vendas que estão paradas, que precisam acontecer, vão acontecer. Pessoas por quem vocês oram por muito tempo, queridos, vão se converter em nome de Jesus. Pessoas por quem vocês oram por muito tempo vão ser curadas em nome de Jesus, porque é uma nova estação da autoridade aqui na tua vida, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, coloque a tua mão aonde você não tem colocado na vida dos seus filhos, das pessoas por quem você tem orado. Em nome de Jesus. Mas, queridos, nós precisamos pensar uma coisa. Há um Jordão na frente que nós vamos atravessar. Eu quero encerrar dizendo algumas coisas aqui. Pais e mães, Diana e Thelma, se nós queremos que os nossos filhos, Gabriela, Bruna, Ezequiel, passem para a nova estação, escutem aqui, pais, nós precisamos ir na frente.